Olá! Há por parte das pessoas um questionamento sobre o que há depois da morte. E isso permite a procura de um esclarecimento para antever o que pode acontecer do lado de lá. Este tema encontra-se no livro A Trajetória da Alma, de minha autoria. Se quiserem saber mais sobre o assunto, podem obtê-lo pelo site leituraesabedoria.com.br. Bem, aos que ainda não se inscreveram no meu canal no YouTube, inscrevam-se. Assim terão acesso a outros vídeos com temas de grande interesse para todos. Vamos assistir? Em geral, as pessoas costumam ter uma concepção preconcebida sobre a morte. Muitas acham que quando falecerem, tudo irá acabar. Mesmo os indivíduos mais religiosos são muito materialistas no que diz respeito a esse assunto. O tema oferece muito mais do que a certeza de que as pessoas um dia hão de morrer. Indubitavelmente, a falta de conhecimento sobre o assunto permite que muitos pensem que podem fazer o que quiserem durante a vida, já que, uma vez mortos, nada irá lhes acontecer, pois tudo termina. Observando o livro O Céu e o Inferno, escrito por Allan Kardec, na segunda parte ele conseguiu fazer um número razoável de evocações de pessoas que tinham morrido há pouco tempo. E com isso, conseguiu entrevistá-las, trazendo muitas informações do mundo espiritual e as impressões dessas pessoas que já se encontravam do outro lado da vida. Tendo conversado com muitas dessas pessoas que tinham falecido por diversos motivos, Kardec teceu alguns comentários baseados nesses depoimentos. Começou a sua explanação dizendo que a certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Disse ele que há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição. Aí há uma incógnita. Existe realmente o sofrimento nesta passagem ou não? Nesse quesito, há uma inquietação por parte das pessoas, e com razão, isso porque ninguém consegue fugir à lei fatal da transição. Na verdade, observou, pode ser dispensada uma viagem para qualquer lugar, menos essa. Não há distinção ricos e pobres, todos devem fazê-la. Se for dolorosa, a franquia, nem posição nem fortuna pode suavizá-la. Acrescenta Kardec mais adiante que a extinção da vida orgânica acarreta na separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que a une ao corpo. Mas essa separação nunca é abrupta. Para um melhor entendimento, ele explica que o fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de maneira que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito e, por consequente, também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Certamente, não é, portanto, preciso dizer que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Diante disso, o antigo mestre leonês fez um exame estabelecendo, em primeiro lugar, e como princípio, os 4 seguintes casos, consideradas a priori como situações extremas, dentro de cujos limites há uma infinidade de variantes. Por exemplo, se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria absolutamente. Mas se nesse mesmo instante a coesão dos elementos estiver no clímax de sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Por outro lado,
Se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. Entretanto, se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, até que o laço se desfaça inteiramente. Avaliza Allan Kardec que daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito e que tudo que puder atenuar essa força e a rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa. E, finalmente, que se o desligamento do corpo se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Acentua Kardec que a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. Na verdade, a afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e gozos materiais. Ao contrário, assegura o antigo mestre lionês, nas almas depuradas que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. Nesse contexto, acrescenta que como a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de depuração e desmaterialização da alma, depende somente de cada um o tornar fácil ou penoso esse desprendimento, assim como ser agradável ou doloroso. De acordo com Allan Kardec, pode ser feito um outro exame pela influência do gênero de morte sobre as sensações da alma nos últimos transes. Certamente, elucida o codificador, que tratando-se de morte natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente. Para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real. Isto é, apesar do corpo ainda ter vida orgânica, o espírito penetra a vida espiritual apenas ligado por elo frágil e se rompe com a última pancada do coração. Nesta contingência, o espírito pode já ter recuperado a lucidez, de maneira que se torne testemunha consciente da extinção da vida do corpo, considerando-se feliz por tê-lo deixado. Para esse, a perturbação é quase nula, ou antes, não passa de ligeiro sono calmo, do qual desperta com indizível impressão de esperança e ventura. Avaliza Kardec que no homem materializado e sensual, que mais viveu do corpo que do espírito e para a qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento, tudo contribui para estreitar os laços materiais e quando a morte se aproxima, o desprendimento, conquanto se opere gradualmente, também demanda contínuos esforços. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito, que às vezes procura romper os elos resistentes, se agarra ao corpo do qual uma força irresistível o arrebata com violência, molécula por molécula. Esclarece o antigo mestre lionês que na morte violenta as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação inicial terá começado previamente a separação do perispírito. A vida orgânica, em plena exuberância de força, é subitamente aniquilada. Nestas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. O espírito apanhado de improviso fica aturdido e sente, pensa e acredita-se vivo, prolongando-se esta ilusão até que compreenda o seu estado. Este estado intermediário entre a vida corporal e a espiritual é um dos mais interessantes para ser estudado, porque apresenta o espetáculo singular de um espírito que julga material o seu corpo fluídico, experimentando
ao mesmo tempo todas as sensações da vida orgânica. Nesse contexto, explica Allan Kardec que o estado do espírito por ocasião da morte pode ser resumido da seguinte forma: tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza desse desprendimento está na razão do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é como um sono ligeiro, isento de agonia e cujo despertar é suavíssimo. Assim, arremata o codificador. Para que cada pessoa trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões, é preciso que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro, visto como para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo-a à vida terrena, não basta crer, mas compreender. Na verdade, as pessoas devem considerar essa vida sob um ponto de vista que satisfaça simultaneamente a razão, a lógica, ao bom senso e ao conceito que se tem a grandeza, a bondade e a justiça de Deus. Incontestavelmente, um dia o ser humano terá a oportunidade de se atualizar de acordo com o conhecimento globalizado que o mundo vai alcançando. E isto acontecerá pelo desbravamento da tecnologia que avança rapidamente por meio das novas descobertas. Ao se refletir sobre isso, se verá que pela descoberta deste mundo invisível, o homem se dará conta de sua origem, a razão de sua existência e o que precisa fazer para superar sua dor e seu sofrimento, e com isso conhecerá as causas de sua expiação. Nesse contexto, desfrutará da compreensão de tudo que se passa ao redor e terá a vontade de se instruir para conhecer mais o lado oculto de tudo o que existe além da matéria. Ao chegarmos ao final de tema de tão grande relevância e importância, se pode fazer uma reflexão sobre o assunto, e isso porque há nos dias de hoje uma ânsia por parte das pessoas conhecer mais sobre o seu interior. E aí fica o questionamento: qual o objetivo do homem na Terra? E outro, qual o seu futuro? Espero ter trazido um melhor entendimento com relação ao outro lado da vida. Assistam outros vídeos, tem assuntos muito interessantes. Acompanhem sempre o meu canal, participem, deixem um comentário, divulguem para outras pessoas. Até a próxima ocasião. Muita paz!